Mohamed Salah é um dos maiores ídolos da história do Liverpool. Foram simplesmente 9 anos no clube conquistando títulos de extrema importância, além de ser o terceiro maior artilheiro da história do clube. Para você ter noção, foram 2 títulos de Premier League na temporada 19-20, coisa que o Liverpool não ganhava a Premier League há anos e anos, meus amigos. E também na temporada 24-25. Além da incrível Champions League de 2018-19 na vitória sobre o rival Tottenham. Uma Copa da Inglaterra, a FA Cup, 2 Copas da Liga Inglesa, a Carabao Cup, o Mundial de Clubes e uma Supercopa da UEFA. Além também de números impressionantes, foram simplesmente 435 jogos disputados pelo clube, 255 gols marcados, sendo aí simplesmente o terceiro maior artilheiro da história do Liverpool, atrás apenas de Ian Rush. Além também de 119 assistências, sendo simplesmente um dos maiores ídolos da história do clube. Salah redefiniu o estilo ofensivo do Liverpool sob o comando principalmente de Jürgen Klopp. Tornou-se um símbolo global do clube, especialmente no mundo árabe, aumentando a popularidade dos Reds no mercado internacional. Seu legado é comparável inclusive de uma lenda como Steve Gerrard, e não à toa ele se consolidou como um dos maiores da história do clube. Mas que infelizmente, recentemente vimos esse legado chegando ao fim. Hoje, Mohamed Salah deixou o Liverpool e, obviamente, o clube já procura alguém que pode ser seu substituto. E com tantos nomes, meus amigos, um dos principais nomes que tem sido falado recentemente é Ryan. Exatamente, o brasileiro com apenas 19 anos pode se tornar simplesmente aí um dos principais nomes para estar sendo o substituto de Salah. E é exatamente isso que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje, como o Ryan pode ser o substituto de Salah, quais suas principais características e como ele é visto ali como talvez um sucessor de Mohamed Salah. Então se tu curtiu a ideia desse vídeo, já deixa o likezão, vem comigo e bora para esse vídeo. Ryan é um atacante brasileiro de apenas 19 anos que chegou com tudo no Bournemouth e está sendo fortemente cotado pelo Liverpool como possível substituto de Mohamed Salah. Ele que tem se destacado justamente na Premier League desde que chegou e também na Copa do Mundo mostrou muita personalidade, saindo do banco, se tornando titular e jogando jogos muito importantes, sendo um cara de destaque que, óbvio, mostra muita qualidade. Apesar de o Liverpool estar seriamente querendo a contratação de Ryan, ele enfrenta também concorrência de outros gigantes como Barcelona, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, além também da resistência do Bournemouth em liberá-lo agora, já que ele já é visto como um dos principais jogadores do clube. E talvez você me pergunta por que Ryan, como ele é visto ali como um sucessor de Salah. E a verdade é que isso tem alguns pontos e que eu vou te falar exatamente agora. Sua idade potencial, atualmente enquanto estou gravando esse vídeo, com apenas 19 anos de idade, considerado um talento de longo prazo, mas que ainda já entrega muita qualidade. Versatilidade, atua em várias posições do ataque com velocidade, intensidade na marcação, intensidade ofensiva, sendo um jogador que tem qualidade de drible, chuta muito bem, tem ótimas finalizações e isso ele tem mostrado muito na Premier League. Para você ter noção, foram 13 jogos no Bournemouth, 5 gols e 2 assistências como titular. Além também de seu destaque na seleção brasileira, convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, ganhou espaço após a lesão de Rafinha e mostrou muita personalidade. Ele rapidamente mostrou uma adaptação tanto no futebol inglês como também na seleção brasileira. E é um fator que chama muita atenção do Liverpool e que, obviamente, sua característica de ser canhoto, aquele cara que tem um arranque muito grande, muito talvez parecido com um pouco do que Salah fazia dentro de campo. Mas, obviamente, com tudo isso, o Liverpool enfrenta alguns desafios e também riscos. Um deles é o preço elevado. Qualquer negociação antes de 2027, já que ele tem uma cláusula que vale a partir de 2027 de 130 milhões de euros, só que só pode ser válido, como eu falei, em 2027, qualquer negociação antes disso depende da vontade do Bournemouth, que pode, obviamente, querer um valor muito maior do que a multa ou simplesmente não liberar, já que eles vão voltar a disputar agora uma competição a nível internacional e Ryan é um dos principais jogadores do clube.
A não ser que o Liverpool chegue com uma oferta muito boa, muito provavelmente eles não vão querer negociar ele. Além também, obviamente, de concorrências internacionais, a presença de outros clubes gigantes como o Paris Saint-Germain, que tem dinheiro infinito, Bayern de Munique, que está disposto também, quem sabe, a pagar grandes valores, e também, obviamente, o Barcelona. Um fator que alguns apontam talvez seja a pressão da torcida. Salah é um ídolo em Anfield. Substituir ele e sua influência será um desafio para qualquer jogador. Mas eu, dando a minha opinião bem sincera, acho que Ryan não teria nenhum problema com pressão. Até porque no Vasco ele rapidamente conseguiu se tornar o principal jogador com uma baita pressão do clube. Chegou na Inglaterra, rapidamente conseguiu se tornar simplesmente ele titular absoluto. Rendeu muito e na própria seleção brasileira em uma Copa do Mundo, mesmo sendo muito jovem, conseguiu ser titular sem pressão nenhuma. Quesito pressão, acho muito difícil. Outro fator que alguns sites europeus tentam falar é justamente talvez uma experiência limitada. Apesar do talento, Ryan ainda tem apenas uma temporada na Europa, o que gera algumas dúvidas e realmente será que ele vai conseguir tal protagonismo? Mas eu acredito, meus amigos, que isso é só questão de tempo. O homem tem muita qualidade e pode sim ser um grande jogador para o Liverpool. O Liverpool vê em Ryan um sucessor natural para Mohamed Salah, apostando em sua juventude, velocidade, impacto precoce na Premier League e na seleção brasileira, além, obviamente, principalmente da sua qualidade. Outros nomes como Bradley Barcola ou talvez até mesmo outros jogadores também chamam a atenção do clube, mas pelo que tudo indica, Ryan pode ser um dos jogadores cotados para ser o sucessor de Salah. E meus amigos, sendo bem sincero e dando a minha opinião, cara, eu particularmente sou fã declarado de Ryan, até porque eu sou vascaíno, torço pro Vasco e obviamente acho que assim como todo vascaíno tem um carinho muito grande pelo Ryan. Fiz um vídeo aqui sobre ele e sua história, você pode ver no final desse vídeo. Mas, cara, falando abertamente, eu acredito que o Bournemouth não vai querer liberá-lo facilmente. Muito provavelmente vai querer mais de 150 milhões de euros, já que a multa a partir de 2027 é de 130, eu acredito que os caras não vão querer liberá-lo assim tão facilmente. Tem outros clubes que podem entrar na jogada, mas eu acredito que ainda assim o Bournemouth provavelmente não vai querer liberá-lo com tanta facilidade, já que eles vão jogar competição de nível internacional agora. Então eu acredito que o clube em si não tem esse desejo, a não ser que for por muita grana, coisa que eu não sei se o Liverpool está disposto a pagar mais de 130, 140, 150 milhões, que é o que eu acredito que o Bournemouth vai querer. Aliás, eu acredito que os caras vão querer muito mais de 150 milhões, até porque a partir de 2027, 130 é só o que eles podem pagar de multa rescisória. Então, assim, cara, eu acredito que atualmente eles vão querer muita grana. Não sei se o Liverpool vai estar disposto a pagar essa fortuna toda por uma jovem promessa, né? Mas, enfim, cara, eu acredito que o Ryan ele tem toda a qualidade do mundo para ser esse jogador que vai sim ser um grande ídolo. O Liverpool tem esse costume, cara, deu simplesmente camisa 10 pro Philippe Coutinho quando o Coutinho era muito jovem, ainda era uma promessa e eles deram simplesmente a 10 pro cara e fizeram dele um ídolo em Anfield, apesar de eles estarem passando por uma situação muito ruim, o clube passava por uma situação ruim, não estava disputando com tanto afinco títulos, mas enfim, cara, eu acredito que o Ryan pode sim e tem sim qualidade para se tornar uma peça-chave para o Liverpool, e eu acho que ele não precisa ser um substituto, como estamos falando de Salah. Cada jogador tem sua qualidade, apesar de ambos serem canhotos, ambos serem pontas, ambos terem qualidade, acredito que cada um desenvolve aquilo que pode pelo clube. Eu acho que ele pode se tornar ainda uma peça, quem sabe, muito mais chave na história desse clube, pode se tornar um ídolo tão grande quanto o Salah e com sua própria personalidade. Eu não acredito como alguns tentam falar de sentir pressão. Esse moleque não sentiu pressão no Vasco, que, cara, o Vasco pode passar por uma situação muito ruim, mas é um clube que cobra muito, a torcida cobra muito, esse moleque sabe o que é pressão de torcida. Eu acho que esse não é o fator que vai talvez cair o nível dele. Nem tampouco pressão de jogar por um grande clube, até porque o cara chegou na Premier League jogando muito bem e simplesmente na maior seleção do mundo, que é a seleção brasileira. O cara vestiu a camisa, vestiu com honra. Quando teve a oportunidade de ser titular, foi titular muito bem, jogando uma Copa do Mundo muito bem. Então acredito que tem tudo também para se tornar uma peça-chave de um grande clube. Seja pelo Liverpool, Paris Saint-Germain, cara, Barcelona, qualquer clube esse moleque pode jogar porque ele tem muita qualidade. Tem uma explosão incrível, sabe driblar muito bem e faz uma ótima finalização. Esse cara, brother, esse bicho joga muito. Com todo respeito,
mas se ele fosse do Palmeiras, se ele fosse do Flamengo ou do Corinthians, meu amigo, era um dos principais nomes há muito tempo. Esse moleque só tá tendo esse reconhecimento hoje porque tem jogado muito, porque no lugar dele, muitos outros teriam já tido muito mais relevância para o cenário, sido muito mais falado, e essa é uma grande verdade, cara. Mas enfim, tamo junto demais, eu sou muito fã de Ryan, principalmente por ter sido revelado pelo Vasco, mas é um cara que tem muita qualidade, e isso é muito maior do que ter sido revelado pelo time que eu torço. É um moleque que joga muito e que tem muita qualidade. Enfim, meus amigos, tamo junto demais, que Jesus te abençoe, que você possa ter uma incrível semana. Se você quiser, peitas de time como essa, cara, boa, tá aqui embaixo na descrição. A loja do meu amigo Fábio, a Black Sports FSA, tá aqui embaixo, você pode falar com ele, fala que eu que indiquei, fala assim, o João Paulo me indicou, cara, e faz um precinho bacana pra mim, são peças de extrema qualidade, como vocês podem ver um pouco aqui, e que simplesmente, cara, tem um preço bacana, peças de qualidade, entrega tudo certinho, eu tô falando porque eu compro, eu não ganho, não, cara, eu compro e é por isso que eu tô indicando aqui. Então, tamo junto, que Jesus abençoe vocês, não sei como tem sido a sua semana até aqui, mas independente dos desafios que você pode passar na sua vida, aquilo que Deus tem para a sua vida é muito maior do que um dia você imaginou. Aquilo que Deus tem para a sua vida é muito maior do que as dificuldades que você pode enfrentar na sua vida. Então, meu amigo, as coisas podem parecer difíceis hoje, mas vai para cima que um dia você vai lembrar disso tudo e é tudo testemunho. Tamo junto, um forte abraço, é nóis e fiquem todos com Deus. Assiste outros vídeos aí.